Primeiro, senhor presidente, manifestar a minha satisfação de estar à tribuna com Vossa Excelência presidindo o Senado. Nós que fomos colegas governadores e tivemos a oportunidade de inúmeras vezes estarmos ombro a ombro discutindo as políticas públicas inovadoras para o nosso país, seja na área social, seja na área de infraestrutura, seja na área da saúde, da educação e até mesmo na área de políticas humanitárias, porque àquela altura tivemos vários fenômenos também que o Brasil esteve avolto e que esteve envolvido. Eu repito, o Brasil deu um bom exemplo no caso dos haitianos. Fizemos o recebimento de uma grande população de haitianos, conseguimos fazer com que esses haitianos estivessem trabalhando, fossem absorvidos pela nossa sociedade, adquiriram rapidamente a fluência na nossa língua portuguesa e acho que foi uma experiência exitosa. Estamos muito preocupados, repito, com o que está acontecendo com os venezuelanos. A população venezuelana é muito maior do que a população haitiana. A população venezuelana tem uma conurbação na nossa fronteira que os haitianos não têm, e nós estamos recebendo em forma geométrica esta matéria. Portanto, repito, é uma preocupação que o governo brasileiro, através do Ministério de Relações Exteriores, através do Ministério da Justiça e do Ministério de Ação Social, precisam estar atentos. Ainda ontem tratava da matéria com o líder Romero Jucá, senadora Ana Amélia, e, sinceramente, espero que o Brasil tome medidas. Mas, senadora Ana Amélia, eu queria, ontem, durante a sessão, eu conversei com o presidente Eunício Oliveira e com o nosso Bandeira. Há um item na pauta, o requerimento número 8, número 19, o requerimento é item 8 da pauta, requerimento número 19, que trata exatamente da criação de uma comissão externa do Senado, para que nós possamos visitar a Zona Franca de Maquila, no estado do Paraguai. Como eu disse ontem em meu pronunciamento, nós brasileiros precisamos estar atentos com este movimento que acontece no Paraguai. Nada mais, nada menos do que 7 em cada 10 indústrias que se instalam no Paraguai são brasileiras. Sem aqui querer citar nomes individuais de empresas, eu quero dar apenas um exemplo, e não é criticando nem falando mal do empresário, não, nem da empresa. Até porque o mundo capitalista é exatamente isto. Veja, a Riachuelo, por exemplo, implantou uma indústria no Paraguai para a confecção de roupas, senador Dário, que paga 1% de imposto, 1% de imposto, não tem valor agregado, tem energia elétrica mais barata do que a nossa e, por incrível que pareça, financiada por nós em Itaipu, As leis trabalhistas aplicadas lá são absolutamente diferentes das nossas e dão incentivos fiscais sem nenhuma contrapartida de conteúdo local. As ditas maquilas, senhora presidenta, já zera, senadora Ana Amélia, 11 mil empregos que poderiam estar gerando no Brasil. O Brasil teve um saldo de empregos negativos em 2017 de 20 mil empregos. Se esses 11 mil empregos tivessem sido criados no Brasil, porque todos esses produtos são para atender o mercado brasileiro, não é para atender o mercado paraguaio, o mercado argentino, tanto é que o Paraguai está construindo com recursos próprios uma nova ponte para escoar esses produtos do Paraguai para o Brasil. Isso é muito preocupante para o Rio Grande do Sul, isso é muito preocupante para Santa Catarina, isso é muito preocupante para Paraná, para São Paulo, mas também é preocupante para o estado do Amazonas, porque as empresas que estão na Zona Franca, que são obrigadas a cumprir um processo produtivo básico,
que tem que cumprir uma legislação absolutamente rigorosa para acessar o mercado brasileiro, o mesmo mercado que o Paraguai acessa pelo Mercosul, não tem, do lado do Paraguai, as mesmas exigências. Portanto, senhora presidente, eu estou pedindo a aprovação, já com a anuência do presidente Eunício Oliveira, com a anuência de vários líderes, deste requerimento para formarmos uma comissão de 6 senadores para irmos em loco verificar o que está acontecendo, porque este é um movimento que não vai atingir apenas a Zona Franca de Manaus, que não vai apenas deslocar investimentos da Zona Franca de Manaus para o Paraguai, não, vai deslocar investimentos do Rio Grande do Sul, vai deslocar investimentos do Estado de Santa Catarina, vai deslocar investimentos do Estado do Paraná, vai deslocar investimentos do Estado de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. Não é mais apenas um olhar de dizer, não, tadinho do Paraguai, deixa o Paraguai. Não. São grandes empresas que estão num movimento coordenado, sistêmico, geométrico, indo para uma zona de isenção fiscal chamada as áreas das zonas francas de maquilas, que são 100% para exportar para o mercado doméstico brasileiro. Mais uma vez, quero aqui alertar o chanceler brasileiro, nosso colega senador Aloysio Nunes Ferreira. Tenho certeza que o nosso chanceler tem como agir nessa direção, porque a Argentina, quando nós estivemos numa situação favorável de exportação para a Argentina, pelo Mercosul, o que fizeram os argentinos? Estabeleceram cota, licença prévia, estabeleceram limites. O que nós estamos dizendo? Que nós queremos que o Brasil apresente no Mercosul as mesmas questões de limites e as mesmas questões de contrapartidas para a Zona Franca de Maquila. Aliás, maquila, que se traduzida para o português, pode parecer até maquiagem de produtos. Ora, durante anos, o próprio povo brasileiro e o próprio governo brasileiro combateu a Zona Franca de Manaus para que nós pudéssemos deixar de ser uma zona de maquiagem para poder agregar valor tecnológico, agregar valor industrial, agregar valor, portanto, aos produtos que nós importávamos para atender o mercado nacional, e mesmo assim com carga tributária. Somos o maior arrecadador de tributos da região norte para a Receita Federal. Portanto, eu quero dizer aos senhores senadores que é importante aprovar esse requerimento. Por fim... Senador Eduardo Braga, me permite, claro. Estar na mesa não é muito regimental, mas como estão um pouco senadores, eu acho que o tema é... O senhor usou a expressão de um verbo, vai perder. Não, eu digo no presente, está perdendo. Algumas empresas do Rio Grande do Sul, como muito bem lembrou Vossa Excelência, já estão se transferindo com condições favoráveis do ponto de vista tributário, do ponto de vista de logística, do ponto de vista financeiro. Então, claro, para o empresário é legítimo que ele busque as condições mais favoráveis de produzir. Nós estamos perdendo o bonde da história. Nós estamos atrasados. Se nós estamos atrasados dentro do Mercosul, e Vossa Excelência lembrou bem o caso da Argentina, e o Rio Grande do Sul é a porta de entrada, 80% das cargas de importação e exportação passam por Uruguaiana, e ali nós tivemos aquele momento de barreiras, várias barreiras, inclusive as questões das licenças prévias, afetando calçados, afetando todos os produtos que nós exportávamos, inclusive perdendo cargas no Porto Seco de Uruguaiana, por conta da espera, como foram uma carga de chocolates, era no governo passado. Então, eu penso, eu quero estar junto se o presidente aprovar, me candidato a estar junto nesse grupo, porque é uma matéria importante até para saber como estão fazendo e como nós podemos fazer. E para terminar, senador Eduardo Braga, o Rio Grande do Sul, que é o único estado que tem fronteira com o Uruguai, enfrentou uma concorrência dos free shops uruguaios. O Uruguai encontrou uma política para desenvolver a sua parte norte, que foi através das lojas francas. Então, a borda de toda a fronteira
em todas as províncias uruguaias, fronteira com o Rio Grande ou com o Brasil, estão com grandes lojas francas, free shops. Então, aos finais de semana, Santana do Livramento, Chuí, Jaguarão, Quaraí, Aceguá, perto de Bagé, elas lotam, são vários ônibus cheios de turistas de compras, turismo de compras, que vão lá comprar uma garrafa de champanhe por $5. Então, é legítimo o que está acontecendo. O que o Brasil fez? O deputado Marco Maia fez uma lei criando free shops do lado brasileiro, na cidade de Gêmeas, que foi a saída. E agora a Receita Federal, quero cumprimentar o Dr. Jorge Rachid, está publicando a regulamentação dessas lojas francas, que foi uma mudança radical no sistema de operação dessas lojas que o Brasil não tinha. Não é comum na região esse tipo de sistema de lojas francas em território físico. Não é por navio, não é por avião, é simplesmente uma rua. Então, eu quero dar esse exemplo do free shop. O deputado Frederico Antunes, lá no Rio Grande do Sul, na Assembleia, mobilizou toda a região da fronteira e se encontrou essa saída. Eu quero me integrar a essa comissão, acho que ela é extremamente relevante, para ver se a gente pode usar o mesmo critério aqui. E não ter só a Zona Franca de Manaus, mas ter outras zonas francas espalhadas pelo território brasileiro. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência, até porque, à época, lembro que me somei ao esforço de Vossa Excelência. Preciso ser justa que Vossa Excelência era o líder do governo e nos apoiou. A justiça se faz. E havia resistência à época na Receita Federal, e eu, como líder do governo naquela altura, não só apoiei, até porque temos uma situação similar no Amazonas, em Leitícia, na Colômbia, com Tabatinga, no Amazonas, trazendo agora, nós estamos começando a colher os resultados. O requerimento para a formação desta comissão encontra-se à mesa. Eu queria pedir a Vossa Excelência, há um acordo estabelecido ontem com o senador Eunice, e peço a Vossa Excelência que bote em votação, porque, deliberada esta comissão, nós poderemos instituí-la, convidar os senhores senadores que tenham interesse, desde já aceitando a participação de Vossa Excelência. O senador Roberto Rocha também já manifestou interesse em participar, para que nós possamos fazer um diagnóstico in loco do que está acontecendo, porque isto é fuga de investimentos brasileiros, perda de trabalhos que são trabalhos formais de carteira assinada para o Brasil e perda de competitividade na América do Sul. Por fim, para encerrar o meu pronunciamento, presidenta, eu gostaria de destacar o que foi esta semana no que diz respeito ao Congresso Nacional, o debate sobre segurança pública. Lamento que ontem não deu para votar, por questão de quórum, a PEC que vai finalmente estabelecer a impossibilidade de haver contingenciamento nos fundos voltados ao financiamento de políticas públicas. Essa PEC ela vai ser fundamental, mas eu quero aqui insistir numa proposta que eu disse ontem ao senador, eminente professor e líder aqui do nosso Senado, Cristóvão Buarque. Enquanto o Brasil não tiver uma política nacional de articulação e integrada, União, Estados e municípios, para que nós possamos juntar a inteligência, a organização, a sistematização, a otimização dos recursos e criarmos um sistema de financiamento, a exemplo do que fizemos na educação e na saúde, nossas polícias não terão condições de confrontar com o crime organizado. Enquanto o crime organizado está com armamento pesado, moderno, com munição abundante, com equipamentos de transporte e deslocamento de carga, com logística, com equipamentos de comunicação extremamente sofisticados, as nossas polícias estão com armas defasadas, munições atrasadas, com o seu policial sem treinamento, sem a remuneração necessária, sem o efetivo necessário e sem o planejamento e as informações estratégicas necessárias para combatermos o crime. É claro que apenas a organização do aparato repressor
não será a solução da questão da violência. A questão da violência passa pela educação. Ainda ontem comentava com o senador Cristóvão, ora, enquanto gastamos R$30 mil por ano para manter um preso nas condições que mantemos hoje no Brasil, não somos capazes de gastar nem R$15 mil para fazer com que um estudante possa sair do ensino médio ou do ensino fundamental com a qualificação necessária para ingressar numa universidade e constituir uma política de cidadania plena neste país. Enquanto isso, Senador estamos... Eduardo. Eu ouço Vossa Excelência. Eu queria cumprimentá-lo pelo pronunciamento. Eu também estou inscrito, vou falar. Hoje é o 4º dia. Eu hoje vou descrever aqui todas as iniciativas que, desde que cheguei aqui, tenho procurado adotar. Emendas à Constituição, projetos de lei, emendas no Código Penal brasileiro, que é dos anos 40, sobre essa questão da violência. Quando eu comecei aqui, senador, nós começamos, os índices de violência no Brasil eram completamente diferentes desses de hoje. Eu vou, inclusive, falar, ontem, 2 colegas, eu sempre mantenho uma boa relação e vou seguir assim sempre, 2 colegas do Acre vieram colocar posições sobre esse tema, que é muito importante, mas todos vinculados ao governo. O problema é que, nos últimos 2 anos e meio, a violência explodiu no Brasil. Depois do impeachment famigerado, só olhar os números, eu acompanho isso, porque é um tema que trata da vida ou da morte. E explodiu. As organizações criminosas resolveram se organizar no estado de Vossa Excelência, aquela matança dentro do presídio, uma coisa que chocou o mundo. No Acre, a situação também é gravíssima. 460 mortes no ano passado, quando nós tínhamos, em média, o que já era muito grande, 150 mortes por ano. Isso aconteceu nos últimos 2 anos. Então, tem que ter uma ação de união de todos nós. O governo federal tem 70 milhões de emenda impositiva, já cortou para 39 e não libera os recursos para o governador poder trabalhar. Então, eu parabenizo Vossa Excelência. Esse tema tem que unir o Brasil. O presidente Eunício está certo de fazer. Ontem nós já votamos bloqueio de celular. O governador Tião Viana fez isso há 9 meses. Mas que adianta o Acre bloquear celular nos seus presídios se os estados vizinhos não bloquearam? E o governo que vai bancar, o governo do estado, vai tirar dinheiro de outras áreas? Então, eu acho que esse tema está exigindo uma ação prioritária de todos nós. Eu me associo e cumprimento Vossa Excelência, senador Eduardo Braga, por estar trazendo à tribuna em nome do povo do Amazonas e do povo brasileiro. Eu quero concluir, senhora presidente, dizendo o seguinte. Efetivamente, se nós formos querer apontar o dedo e achar culpados nesses últimos 20 anos, os nossos números são alarmantes e são assustadores. Morrem no Brasil mais de 60 mil brasileiros vítima da violência ou assassinado, ou através de homicídios, ou através de assaltos, ou através de roubos, e essas pessoas são simplesmente ceifadas da vida. Qual é o valor da vida? O valor da vida para cada um de nós é imensurável. Nem a Síria, que está em plena guerra civil, mata o equivalente a 60 mil homens por ano. Se nós olharmos nos últimos 10 anos, nosso país matou mais de 500 mil de brasileiros. Portanto, nós não estamos aqui para querer apontar o dedo para A, para B, para C ou para D. O que nós estamos aqui querendo dizer é que, se nós não quisermos ser omisso com essa situação, nós precisamos, senadores e deputados, governo federal, governos estaduais e governos municipais, entendermos que esta não é uma tarefa apenas dos governos estaduais. Fui governador, senador Lindenberg. Meu estado fez um esforço brutal na área de segurança. Eu posso até dizer que consegui alguns resultados pontuais. Na minha época, por exemplo, não havia a organização criminosa que está instalada hoje no meu estado e que comanda boa parte do meu estado. Eu poderia estar dizendo isto aqui, não digo, sabe por quê? Não faz diferença. A verdade dos fatos é que hoje, na cidade de Manaus, tem uma criança, tem um jovem, tem uma mulher, tem um homem, tem um negro, tem um pobre, tem um classe média, tem um rico que está correndo sério risco de vida.
Por quê? Porque falta investimento na segurança pública. E para que a gente tenha investimento na segurança pública, é preciso que nós entendamos que nós precisamos criar um sistema articulado, integrado nas diversas esferas da nossa República. Que o Pacto Federativo funcione. Nós temos Polícia Federal, Rodoviária Federal, nós temos Força Nacional, nós temos Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal. Temos recursos em todas essas instituições, elas não falam entre si, não são sistematizadas numa organização sistêmica de combate ao crime e não temos um sistema contínuo de financiamento. Repito, gastamos R$60 mil por ano, R$30 mil por ano, na média brasileira, para manter um preso. E hoje, gastamos... Só para concluir, gastamos para manter um aluno exatamente R$ 2.500 a R$ 3.000. Quando o número ideal para manter um aluno em condições de aprendizagem, de formação de cidadania plena, dito por Vossa Excelência, era da ordem de R$ 15 mil. Metade do custo de um preso. Portanto, chegou a hora do Congresso Nacional se movimentar. A minha proposta é que nós nos organizemos numa comissão, senadores e deputados, e apresentemos uma proposta de lei, uma PEC, que possa criar um novo modelo de sistema integrado e articulado de segurança pública neste país, para que nós possamos dar uma resposta efetiva à nação brasileira e que nós possamos criar uma nova estrutura. Muito obrigado, senhora presidente. Informo o senador Eduardo Braga que o requerimento de Vossa Excelência é o número 8 da pauta para o início da ordem do dia na manhã de hoje.